Antes de eu entrar aqui diretamente no conteúdo, eu vou passar para vocês um vídeo. Não sei se vocês já viram aquela experiência da água com as palavras, que daí depois tem do Dr. Emoto, né? Que ele analisa o formato da água congelada e tal. Então, esse vídeo, esse experimento, ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Que é a lei da vibração. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem e depois a gente conversa. Vou assistir também, né? Lógico. Só antes disso, eu tenho que ver a questão do som aqui para vocês. O Dr. Emoto, ele é um cientista, né? E ele analisou, então, a água de vários lugares. E a água pura, mesmo, ela tem esse formato. Tá? A água, esse é o formato da água pura, de uma fonte. Quanto mais pura é a água, mais o desenho de hexágono se apresenta. E para ele estudar como a gente é influenciado pelos sentimentos e pelas emoções, ele colocou nos frasquinhos, aqui atrás apareceu, palavras, né? Então, aqui aparece uma parte do filme, do documentário. Como é que é o nome do documentário agora? Aí eu me esqueci. Mas é um pedaço do filme, dali do documentário, que eles falam sobre essa experiência. Tá? Aí eles têm os quadros, cada quadro tem uma imagem da água congelada com as palavras. Depois aparece aqui no vídeo quais são as palavras e a imagem. Tá? Então, ele colocou as palavras nos frascos e congelou esses frascos, e depois, com o telescópio, né, ele analisou cada frasco desses. Cada frasco, dependendo da palavra, né, ia aparecendo um formato diferente. Então, aqui a palavra obrigado, apareceu esse desenho na água congelada. Obrigado em francês, esse desenho. Obrigado em chinês, esse desenho. Amor e gratidão. Lindo, olha só. Parece um diamante, né? Um anel de diamantes com vários diamantes aí. Obrigação. Quando a palavra começa a ter um sentido negativo, a gota, né, a água, ela se deforma totalmente. A guerra nem tem formato nenhum. A paz já é quase um hexágono, né? Perfeito. Eu tolo. Você me enoja, eu vou te matar. Meu, esses sentimentos são os piores. Não tem nem forma, né? E olha a cor. Até a cor muda. Aqui é vamos. Aí fala aqui um pouco sobre o estudo, né? Como foi feito o estudo. Ele dá uma entrevista aqui também, deixa eu ver. O nome do estudo dele é A Mensagem da Água e do Universo.
Ai, aqui a legenda está em inglês, mas ele fala, né, da importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos e das nossas emoções durante o dia, para que a gente não, os nossos pensamentos também vibrem conforme o sentimento, conforme a emoção. Né? Deixa eu pular aqui um pouco, voltar de novo aqui nas imagens. Esse aqui é um cristal puro de água, sem nenhuma frase, sem nenhuma palavra, nada. É o cristal somente da água. Né? Vocês percebem que ele é um hexágono perfeito. Né? Então, ele explica ali na entrevista dele que quanto mais perfeito é o hexágono, mais positivo é a palavra, mais positivo é o sentimento, a emoção. E quanto mais destrutivo, não tem forma nenhuma. Aí ele coloca também a água na presença da música, né? É aqui a música do Beethoven, do Mozart, essa. Estão escutando sim ou não? Aí ele fala, então, que os cristais, conforme vai tocando a música, vocês estão percebendo que ele está em transformação, né? Ele vai captando o sentimento da música, as emoções da música, né? Aí agora próximo é o Beethoven, na sintonia número 9. Depois da... Também, conforme vai tocando a música, o cristal de água vai se transformando. Quis entrar ali o som, mas só um pouquinho, depois já saiu. Fala de novo, Ismaela, que eu não te escutei. Ele tentou entrar música, mas foi 2 segundos e saiu. Tá. Eu acho que é alguma configuração aqui com o YouTube, alguma coisa assim, porque está na mesma configuração que eu compartilho os outros documentos com vocês. Right? Ainda continua a tocar o Beethoven, tá? Vou passar aqui de novo a entrevista dele. Vou voltar de novo aqui tem mais imagens, tá? Para vocês entenderem. Ele continua falando da experiência, da onde ele captou as águas, que a água poluída também, né? Aqui ele conta ainda sobre a música, né? Como vai captando. Não sei se vocês também, ele fez uma experiência com arroz. Não sei se vocês já viram a experiência dele também com arroz, né? Coloca aqui o som da natureza. O arroz também, a água, se a gente quiser purificar a nossa água que a gente bebe, é só colocar na própria garrafa, né? Parar o vídeo aqui, senão. Tem uma imagem
Deixa eu voltar aqui, que agora achei interessante. Só para vocês verem. O documentário alinha a energia da água. Esse aqui é a mensagem da água, aquele que eu achei. Foi o primeiro que eu peguei aqui. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá, aqui é a água poluída de um rio. Aí é o som da oração. Olha que lindo esse cristal. O som de bar. Ao som do heavy metal. Já meio que desconfigurou, né? Muito pesado. Muito obrigada também. É uma ameaça de morte. Vocês conseguem ver? Não sei se é coisa da minha cabeça, né? Mas não parece que tem uma pessoa aqui desenhada até carregando algo na mão, né? De ameaça de morte. Vocês conseguem ver isso? Me sinalizem sim ou não. A água capta tudo, né? A voz do Hitler. Olha isso, gente. Só a voz. A gente nem sabe o que ele estava falando, mas é só a voz dele. Amor e admiração. De novo, o pastoral de Beethoven, né? A essência de camomila, ela se transforma, a água se transforma no formato da flor. Né? E aqui a questão daí, a gente vai entrar depois no conteúdo, nós vamos falar sobre isso. Então, é bem interessante esses estudos que eles fizeram, né, que o doutor Emoto fez. Ele fez com arroz também, daí num pote ele colocou a palavra amor, gratidão, tal, e o arroz permaneceu puro, assim, para ser consumido por um bom tempo, né? Isso fora da geladeira, fora de conservação. E o outro pote com palavras de ódio negativas, o arroz apodreceu em questão de horas, né? Então, tem vários estudos quanto a isso. Eu estava falando sobre a água, né? Então, se a gente quiser purificar a nossa água, é só colocar palavrinhas positivas na garrafa, no copo, alguma coisa assim. Escrever, colocar papel, grudar papel, ou escrever com uma caneta permanente, né? Amor, gratidão, felicidade. E assim a gente vai purificando a água, lembrando que o nosso corpo, né, é feito de em torno de 60% a 70% de água. Então, esse experimento tem tudo a ver com a vibração, com o que a gente vai falar agora, né, a lei da vibração. Então, a terceira lei da vibração,
ela nos traz a verdade de que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. A lei da vibração postula que tudo no universo, desde os objetos físicos até os pensamentos e emoções, emite uma frequência vibracional. Nada está parado, tudo está em movimento contínuo. As vibrações variam em frequência, coisas como sentimentos, pensamentos e estados de ser têm frequências diferentes. Por exemplo, as emoções positivas como o amor e a alegria, elas vibram em uma frequência mais alta, enquanto as emoções negativas como a raiva e o medo, elas vibram em frequências mais baixas. Segundo essa lei, semelhante atrai semelhante. Isso significa que as vibrações que emitimos atraem experiências e pessoas que ressoam com essas mesmas frequências. Por isso, cultivar pensamentos e emoções positivos pode trazer experiências mais positivas para a vida. Então, essa lei, ela explica a verdade de que o mundo, ele se manifesta em movimento. Tudo que existe se movimenta. Qualquer objeto, qualquer coisa se movimenta. Nós estamos olhando para uma tela agora, nesse momento, dá a impressão que ela está parada, mas não. Ela vibra a vibração dela é tão alta, o movimento é tão rápido que a impressão que dá é que está parado, mas ela está se movimentando. Tudo está se movimentando. Nós estamos nos movimentando, a cadeira, a mesa, as paredes, o copo, todos os objetos se movimentam, mas eles se movimentam tão rápido que dá a impressão que eles estão parados. E isso é uma ilusão que a mente cria. Então, tudo, mas tudo mesmo, tem movimento e vibra. E nós podemos comparar esse movimento do universo com o movimento do fogo. O fogo, ele é dinâmico, né? Ele tem movimento. Se você olhar para uma chama do fogo, ela sobe, ela desce, ela se expande para os lados, né? Ele não é parado, ele é dinâmico. Então, o movimento do universo, ele é muito semelhante com o movimento do fogo. E ele emite calor, né? Ele emite cores. O fogo tem cores conforme está o ambiente, né? Então, é bem interessante, quando vocês forem fazer uma fogueira, novamente, quando vocês forem mexer com o fogo, até a chama do fogão mesmo, da boca do fogão, observem, para vocês verem o movimento além da movimentação, a mudança que há nesse fogo. Ele não é estático de maneira nenhuma. Então, o universo, o movimento que acontece no universo, ele pode ser comparado com o do fogo. É um movimento vivo, é um movimento que transforma. Então, tudo flui, tudo muda, e apenas a única coisa que não muda é a mudança. A gente tem que ter consciência disso. Nosso dia de ontem foi diferente do que foi hoje, e hoje vai ser diferente da manhã. Então, tudo muda. Todo dia é um novo dia. Dá para nós enfatizar aqui a impressão que a gente tem também nessa questão dos pensamentos e emoções. Há uma mudança, há uma movimentação nessa questão dos nossos pensamentos que a gente não percebe o quanto nós mudamos os pensamentos durante o nosso dia, durante as horas, os minutos e os segundos. Só quando a gente para, é uma contradição, né?
Só que quando a gente para, se dá conta para pensar e parar, né? Tira aquele minutinho para nós mesmos, é que a gente percebe a mudança que ocorre em nossos pensamentos. Aí tentar meditar para ver como a gente percebe que há essa movimentação dos pensamentos, né? A ciência, então, ela já comprovou, né, que o que nós chamamos de matéria e energia é apenas a movimentação, que é um modo de movimentação que a energia se manifesta, que as frequências se manifestam. É um movimento vibratório. Os fenômenos da mente são igualmente medidos, são igualmente estudados nessa parte assim da energia e do movimento, né? É através dessa questão de nós nos mantermos em uma vibração mais elevada, de nós conhecermos a nossa vibração, é que a gente conhece também a vibração dos outros, né? Então, novamente, vem a questão do autoconhecimento. Então, quando nós conhecemos a nossa vibração, automaticamente a gente consegue conhecer a vibração dos demais e assim identificar também, através dos sentimentos, qual é a vibração das outras pessoas. Voltando aqui um pouquinho nessa questão da ciência, né, quando ela comprova que a matéria e a energia são um modo de movimento, nós podemos ter o exemplo disso, os planetas, né? Os planetas que giram em torno do Sol, dos sóis, né? Porque as estrelas são Sol também, então nós temos mais do que um Sol. A Lua também é um Sol. Esses sóis, eles se movimentam ao redor dos grandes pontos energéticos, né? Dos grandes pontos centrais. E esses eixos, eles giram em torno dos outros astros, dos outros componentes que existem no universo maiores, e assim vai sucessivamente, né? Então, nós giramos ao redor de nós mesmos, digamos assim, e vai indo, né? Essa questão do movimento. As cores vibram, as cores têm movimento, as notas musicais têm movimento, tudo tem movimento. As moléculas do nosso corpo também não estão paradas. Elas têm o seu movimento. E esse movimento é que nos dá a vida, que nos move. Não tem como, se elas pararem, vamos colocar o sangue aqui, né? Se o sangue parar, o que acontece? Para o coração, para tudo. Então, o nosso corpo também está em constante movimento. A luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade, tudo isso são formas de movimentação em energia e que se conecta com o todo, se conecta com o éter e acaba se fundindo tudo, né? Sendo a gente se funde tudo e acaba sendo uma coisa só. O movimento, então, ele é permanente, é necessário que seja assim, senão a gente não sobrevive, não se mantém, né? A vida não teria sentido se não tivesse esse movimento permanente. E essa questão de quando a gente também se conhece, né, a nossa vibração, e acaba conhecendo a vibração do outro, é assim que acontece a telepatia. A telepatia, ela entra com o conhecimento da vibração e depois pega a parte
da mente, né? Dos pensamentos, da comunicação da mente, né? A telepatia, ela é isso. Outro fenômeno também que acontece através da vibração juntamente com a mente é a clarividência, né? Essa questão de estar, de prever o que vai acontecer no futuro, né? A telepatia no futuro, não sei se vocês viram o vídeo do Vital Froze, eu não me lembro agora qual deles que foi, se foi essa semana passada, que ele fala, né, que no futuro nós estamos sendo preparados para voltar a se comunicar através da telepatia. Então, por isso que nós estamos tendo facilidade em se manter um pouco mais quieto também. Falar menos, ouvir mais. Nós estamos sendo preparados para voltar à comunicação por telepatia. Quem recebe, né, as mensagens, as canalizações, já tem uma comunicação telepática com outros mundos, né? Não deixa de ser uma comunicação telepática. Mas nós vamos conviver com isso normalmente, porque antigamente era assim, nós vivíamos nessa comunicação telepática. Então, nós perdemos essa conexão e a gente acaba hoje numa comunicação bem complicada, né? Eu acredito que os primeiros momentos de uma comunicação telepática vai ser meio que tumultuado, né? Porque a gente esconde muita coisa. E na telepatia não tem mais como esconder, né? Principalmente o julgamento das outras pessoas, né? Então, nós estamos sendo preparados para isso também, para voltar à comunicação por telepatia. A questão de vibrar também, conforme a gente aumenta a nossa vibração energética, essa frequência vibratória, a gente tem o poder de materializar as coisas, de materializar objetos. Então, quanto mais alta é a nossa vibração, maior é a possibilidade de acontecer isso. E foi assim que Jesus, Jesus fez os milagres dele, né? Foi através da vibração elevada. No livro Cartas de Cristo, tem na carta 1 ou 2, logo no começo do livro, fala, né, quando ele volta para casa dos 40 dias na escuridão, né, a família dele não aceita muito o que aconteceu com ele, porque ele se afastou e tal, e ele teve as complicações antes desse afastamento também. Jesus foi uma pessoa como nós, ele teve aqui na fisicalidade, na 3D, e ele teve que passar por toda essa questão da escuridão da alma, do despertar espiritual, tudo isso, Jesus passou por tudo isso. O que a gente está passando hoje, ele também passou. Só que ele teve um despertar mais, não digamos assim, mais profundo, mas ele se permitiu o despertar. Então, aconteceu um despertar mais rápido, digamos assim. Então, ele volta para casa e ele tenta explicar para a mãe dele o que aconteceu com ele, aonde ele estava e o que aconteceu com tudo isso. Mas ninguém acredita nele. Até o dia em que eles eram uma família que tinha dificuldades, né? Não tinha alimento e tal. A mãe dele pega ele na cozinha com um pão recém-assado, saído do forno, nas mãos.
E ali ele percebe, ali a mãe dele percebe que ele tem poderes sim de materializar, porque ela sabia que não tinha farinha, não tinha nenhum ingrediente, nada, e nem mesmo como assar esse pão. E como ele não tinha saído de casa, então ali naquele momento ela percebe que ele pode materializar com o poder da mente os objetos, o pão, né, que ele tinha nas mãos. É bem interessante ler esse livro. Quem não leu ainda, conta toda a história dele. São 8 cartas, né? Não, é 8 ou 9, agora não me lembro direito. Conta tudo. O que ele passou durante esse período, depois que ele saiu dos 40 dias da escuridão. Aonde ele foi, né? Ele conta um pouco sobre isso. Então, é através da vibração. Conforme a gente eleva a nossa vibração, aí depois eu vou mostrar uma tabela para vocês de como os hertz, né, de vibração, quanto mais baixa, são 2 tabelas. Já que eu entrei nesse assunto, deixa eu já achar aqui a tabela para vocês e já vamos ver isso. Antigamente era muito utilizada a escala de Hayek. Esses nomes estrangeiros aí, a gente não consegue pronunciar. Só que hoje já tem uma outra tabela, que depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? Para vocês guardarem essa tabela. Então, essa é a escala de Avikins. Não consigo pronunciar esse nome. Então aqui ele mostra, ó, ele começa a medir de 20 Hz e vai até 1000 Hz. O ideal seria nós estarmos vibrando em 350 Hz, que é a aceitação e o perdão. Nós temos hoje, né, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a ressonância, né, Schumann? Nós estamos com uma variação, né, de... Aline, coloca ela em tela maior. Não tem. Não consegue? Depois eu passo para vocês. Tá. Eu não consigo compartilhar maior. É imagem pequena, assim, da internet mesmo. Mas depois eu compartilho com vocês, aí vocês conseguem aumentar ela, bem legal. Então, a ressonância, nós estávamos percebendo em torno de 7 Hz. Então, aqui nessa tabela, nessa escala, começa em 20. Então, era vergonha e humilhação. Nós estávamos nós passamos muito tempo recebendo carga vibratória, frequência, né, vibração muito baixa. Isso fazia parte do plano. Então, agora nós estamos elevando, tá? Tá elevando essa frequência. Então, cada vez mais alto, vai subindo o nível das emoções e da consciência. Então, se nós nós vibrássemos em 100 Hz, nós ainda estaríamos no medo e na ansiedade. E assim vai subindo o ódio, a raiva está em 150 Hz. Essa era uma tabela antiga, que era utilizada. Hoje já tem uma outra, essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou?
Essa aqui, mas daí eu não consigo mexer na imagem. Essa aqui é uma escala de Ágata. A Ágata é a nova Terra, conhecida com a vibração mais elevada, de quinta dimensão para cima. Então, aqui nós temos, ó, começa abaixo de 20 Hz. Nós estamos num mundo de terror. Um mundo com padrão vibracional, todas as frequências abaixo de Hertz, levando a pessoa a destruir a própria vida. Tá? Então, um suicida, ele está nessa vibração, abaixo de 20, chegando a zero. Quando chega a zero, é o ponto de que ele não consegue mais ficar aqui. Aí o mundo de ilusão, que é o mundo que mais ou menos nós estamos vivendo e vamos viver ainda por um certo tempo, ele vibra em torno de 20 a 250 Hz. Aí nós temos aqui os sentimentos e as emoções primitivas. Lembra que nós estudamos lá nos chakras, né? É o que a gente está aterrando. Se vocês perceberem, a tabela mais ou menos vibra na mesma cores dos chakras. Então, aqui nós estamos no mundo primitivo ainda. Depois tem o apego. Movido ao apego aos bens materiais, aos status. Aí lá no 250 começa a neutralizar. É onde há o movimento. Onde a gente começa a pensar positivo para seguir adiante. Tem a coragem de viver uma vida com o seu poder pessoal. A busca de liberdade. Daí já soltou o apego das coisas, se torna mais flexível. É uma pessoa que é mais fácil de se lidar. Isso é a nossa vibração, tá? Conforme a gente eleva a nossa vibração. Então, a gente pode perceber, conforme os nossos sentimentos, mais ou menos a vibração que a gente está tendo. Se nós estamos com raiva, orgulho, coragem, nós estamos aqui nessa faixa, 125 a 200 Hz. O medo, nós estamos com 100 Hz. Aí, quando a gente começa a aceitar que o universo é do jeito que é, que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, a gente começa a se desapegar do passado, né? A gente começa a elevar. Aí vem a boa vontade, vem a aceitação, o movimento interior é voltado para a evolução, a gente ganha disposição para seguir adiante, né? Não quer mais parar. A gente se torna realista e inicia o movimento de criar uma vida mais leve, se torna responsável pela nossa vida. Aqui a gente começa a aceitar que nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações e pelo que acontece na nossa vida. Então, aquilo que eu mostrei para vocês antes, na outra tabela. 350 seria o ideal, nós estarmos aqui, que é o equilíbrio. Aí, conforme a gente vai elevando a nossa consciência, a gente eleva a nossa vibração, e daí a gente passa a viver em abundância, em esperança. O amor vibra em 500 Hz, né? Quando a gente está amando aqui não é amor romântico, tá? É amor incondicional. Aceitar que todos somos iguais, independente de cor, de credo, de status, né? Aquela coisa de olhar para uma pessoa, tipo um mendigo na rua, por exemplo, né? E aceitar que ele é nosso irmão, independente de como ele esteja naquele momento, né? Mas ele faz
faz parte também do universo, como nós fizemos parte, ele veio do mesmo lugar, vai voltar para o mesmo lugar. Então, esse é o amor incondicional, essa aceitação de que o universo é do jeito que é. Aí, se você olha para o mendigo com um sentimento de... Ai, me fugiu agora a palavra. Não é raiva, pena, né? Ah, dá pena, ele está naquela situação, coisa, você já cai aqui para baixo. Já passa aqui para baixo, para apatia, para tristeza, se sente vergonha. Então, durante o dia, a gente pode variar de 0 a 1000 a nossa frequência. Conforme a gente pode acordar de manhã com uma clareza mental, uma clareza de que tudo é do jeito que é, com uma felicidade, com um sentimento de paz elevadíssimo. Mas conforme a gente vai vivendo o nosso dia a dia, vai caindo a nossa vibração. E conforme a gente se conecta com o externo, mais cai. A gente vem aqui para baixo. E o que a gente precisa fazer durante o dia é se manter nos 350 aqui, 200, 400, 500, para que a gente comece pelo menos a evoluir, para chegar ao ponto lá de que a gente consiga materializar o que nós desejamos, como Jesus fez com o pão. Vocês conseguiram entender o que eu quis passar para vocês aqui? Pois eu passo daí bem certinho para vocês lá no grupo, essas duas imagens, para vocês poderem consultar quando vocês quiserem, tirar as dúvidas. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo. Essa lei, através da lei da vibração, é que surgiu a lei da atração. Então, tudo o que nós atraímos para a nossa vida é conforme o que nós estamos vibrando. Então, vocês percebem que tem relação também com a lei, as outras duas leis que a gente já estudou. A lei do mentalismo, que também a gente atrai o que nós pensamos, então isso significa que os pensamentos têm vibrações. E a lei da correspondência também faz parte aqui. Conforme a gente vibra, a gente emana nossos pensamentos, né? Conforme nós pensamos, nós vibramos e nós nos conectamos com o correspondente a esses pensamentos e essa vibração. Então, conforme a gente for dando sequência, vocês vão perceber que uma lei, ela não sobrevive sozinha. Sobrevivência é só um modo de falar aqui. Mas você não consegue colocar em prática somente uma lei. Elas se interligam, elas se conectam entre si. Então, os nossos pensamentos, eles são, né, nós tendo consciência dos pensamentos positivos ou negativos, eles estão aí, presente. E a gente pode utilizar eles, tanto os pensamentos, as emoções, como as vibrações, tanto para a parte ruim, como para a parte boa.
trazer sempre para a parte boa. A gente vai variar, né? Tem essa variação que estava falando agora pela tabela, a gente varia, né? Então, o que a gente tem que ter consciência, o que a gente tem que ter cuidado durante o dia também é de manter essa vibração sempre equilibrada, manter os pensamentos equilibrados. É aquela coisa, né, que dependendo do que a gente pensa, o que a gente vibra, é o que nós emanamos. E é por isso que aqui no fala, né, que ai, deixa eu ver onde é que está, não me lembro mais, mas eu li aqui, aqui, ó, semelhante atrai semelhante. Nós só vamos atrair o que nós estamos pensando, o que nós estamos emanando. Aqui a gente pode entrar com o exemplo do rádio, né? Antigamente, porque hoje em dia a gente é bem diferente, apesar de que o rádio na internet também, você não tem como ajustar a frequência, vamos colocar aqui, da Rádio Globo na Rádio Menina. Se você quiser ouvir a Rádio Globo, você tem que sintonizar na frequência certa, exata dessa frequência, né? Das ondas do rádio. Então, a frequência com as ondas do rádio, elas se juntam, se conectam e acabam fazendo a transmissão daquilo que você sintonizou. Então, é a mesma coisa com a nossa vibração. Se nós quisermos nos sintonizar com a prosperidade, com a saúde, né? Prosperidade verdadeira, na realidade, envolve tudo, envolve saúde, amor, trabalho, tudo que é, todas as áreas da nossa vida, né? Por isso que é prosperidade verdadeira. Quando você está com tudo equilibrado, você vive uma prosperidade verdadeira. Então, se você quiser se sintonizar com essa prosperidade, você vai precisar vibrar na mesma frequência dessa prosperidade. Não é sentindo raiva, sentindo ódio, ressentimentos, aqueles sentimentos ruins todos, né, os negativos. Até quando se fala nesses sentimentos, dá uma baixada na vibração, né? Então, não é estando nesse estado vibracional que você vai atrair uma prosperidade verdadeira. Você tem que fazer algo de novo, tomar a iniciativa das mudanças para que você consiga elevar a sua vibração. Então, se sintonizar com as frequências da prosperidade verdadeira. Eu ia falar uma coisa durante o raciocínio aqui, agora me perdi. Mas se lembrar depois, acho que era algum exemplo que eu ia dar. Lembrei. Quando a gente reclama das pessoas, né? Essa questão de relacionamentos interpessoais, a gente só se conecta com pessoas, o universo só traz as pessoas que a gente precisa aprender alguma coisa. Então, por isso que a gente fala, né, que não existe acaso, que os encontros, as afinidades entre as pessoas, elas têm sempre um motivo, né? Tem sempre um aprendizado, principalmente na família. Então, a formação da família hoje, ela não é por acaso. A gente tem algo para aprender com a nossa família. Então, quando há esses conflitos interpessoais e que
os relacionamentos se tornam bem difíceis, né? A gente se incomoda muito com as pessoas, a gente tem que começar a dar um olhar diferente para esses conflitos. Porque sempre há algo nesse incômodo que a pessoa traz, que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, a gente costuma dizer que quando o outro incomoda, ele está servindo como um espelho para que a gente consiga perceber, para a gente consiga olhar para nós mesmos e ver o que está precisando ser trabalhado naquele momento. Então, a gente tem que começar a trazer essa percepção que o convívio com essas pessoas difíceis é justamente para que a gente cure algo, pode ser de vidas passadas, pode ser dessa vida, mas tem sempre essa relação desses conflitos, principalmente entre a família, né? Aqueles problemas sérios de relacionamento entre pais e filhos, principalmente, porque alguma coisa tem de errado. E entrando na parte de relacionamentos profissionais, né, de trabalho, colega de escola, muitas vezes também tem algo que a gente precisa aprender e vamos colocar assim, que já passou do tempo desse aprendizado acontecer, então meio que o universo te coloca uma pessoa bem difícil na tua frente, para que você tenha que conviver todos os dias e você é meio que obrigado a ter esse convívio e só vai acabar esse conflito a partir do momento que você olhar esse conflito como um aprendizado, como uma cura. Falando lá das vibrações daquela tabela, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar para vocês sobre a aromaterapia. A aromaterapia ela entra muito bem nessa lei e ela comprova de como a vibração dos objetos não, da natureza, digamos assim, proporciona a cura. Porque o óleo essencial, ele traz a vibração da planta. Quando é feita a extração do óleo essencial, juntamente vem a vibração da planta. E essa vibração, ela traz a essência da planta. Eu vou dar o exemplo da lavanda, que é um óleo essencial mais conhecido. A lavanda francesa, porque a lavanda brasileira, que é a lavanda dentata, ela tem efeitos totalmente contrários da lavanda francesa. A lavanda francesa, ela traz na planta a calmaria. Lavanda, o nome já diz, lavar a alma, né? Então, ela traz essa questão de lavar a alma mesmo. Se for trabalhar a aromaterapia na questão dos sentimentos e emoções, a lavanda tem esse objetivo. Ela vai acalmar a mente, mas na parte dos sentimentos e das emoções é para lavar a alma. Ela vai fazer esse trabalho. Então, a partir do momento que você tem contato com essa lavanda através da inalação do óleo essencial, que é nessa parte de sentimentos e emoções, é utilizado o óleo essencial através do aroma, né? Por isso aromaterapia. Você vai entrar em contato direto com a vibração da planta. E meio que imediato, o aroma da lavanda vai lavar a alma. Então, é por isso que a aromaterapia, ela comprova, né, de fato, a lei da vibração. Como
a gente consegue fazer essa alteração de vibração através de uma planta, através do óleo essencial. Então, a lei da vibração, ela traz essa questão de que tudo está em movimento e que tudo é uma mudança. E a gente pode mudar a nossa vibração a qualquer momento, desde que a gente se dispõe a essa mudança. Porque é muito fácil também a gente querer mudar e não fazer nada. Por quê? Porque dói, a mudança dói. Essa mudança de vibração muitas vezes cutuca em algumas questões que não é muito agradável. Né? Então a gente prefere ficar na mesmice, no estado de vítima, no estado de ninguém me ama, ninguém me quer, mas, e de não assumir as nossas responsabilidades, né, de colocar a responsabilidade nos outros e não fazer as mudanças necessárias, né? Não sair da zona de conforto. Outra coisa também nessa questão da vibração é que a gente sente a vibração do ambiente, né? Aqueles momentos que quando a gente entra em algum local e a gente não se sente bem, ou então sente arrepio, sente calor, sente algo estranho, é a vibração do ambiente que nós estamos captando nesse momento. Então, também tem a questão, né, da gente se proteger, né, para não captar essa vibração negativa, digamos assim, do ambiente. Ao mesmo tempo que você pode estar com uma vibração elevada e você chega nesse ambiente e você consegue fazer a mudança da vibração do ambiente. Você faz a mudança. E nesse momento as pessoas podem até perceberem essa mudança. Então, não é apenas os pensamentos positivos também, né? A gente tem que pensar bastante tem que trazer em consciência que não adianta só pensar positivo. A lei da atração, quem estudar um pouquinho mais a fundo essa lei da atração, você vai perceber que não é apenas você fazer os mantras, né? Eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou capaz. Todos esses mantras que a gente faz, não adianta só você repetir isso, você pode repetir, pode escrever, pode fazer o que quiser, quantas vezes quiser. Tem a repetição de 108 vezes com Japamala e tal. Mas quando você fizer essa repetição, você tem que colocar os sentimentos junto também. O sentimento é a emoção. Você tem que ver já sendo merecedor, sendo capaz, sendo próspero, né? Então vai se imaginando. Conforme vai repetindo, vai se imaginando. Vai trazendo o futuro aqui para o presente. Essa também é uma outra questão bem importante, né? De você, para conseguir alterar a vibração, a gente tem que deixar o passado no passado e o futuro no futuro. E estar presente aqui, no agora, viver o aqui e o agora. Então, aqui, completando um pouco o conteúdo, a lei da vibração sugere que ao mudar nossas vibrações internas, né, e alguns exemplos aqui de como a gente pode alterar a nossa vibração por meio de práticas da meditação, da gratidão, da visualização,
gratidão, gratidão, e se sentir, trazer aquele sentimento, quando você começa a fazer a visualização, vocês já sabem que para que a gente materialize algo, primeiro ao pensamento, né? Ao projeto, digamos assim, depois você visualiza. Você visualiza já fazendo o movimento da gratidão e colocando amor e compaixão nessa visualização, se sentindo lá. Isso é... A gratidão é um movimento, assim, que a gente devia utilizar a gratidão junto com a respiração. Devia ser um ato já que a gente faça sem se preocupar. Porque nós respiramos sem perceber que estamos respirando. Ou alguém para e pensa, agora eu vou respirar, agora eu vou inspirar. Né? Então, nós devíamos ter a gratidão nesse mesmo sentido. Eu vou voltar aqui, ó. A lei da vibração sugere que, ao mudar nossas vibrações internas por meios de prática como meditação, gratidão e visualização, podemos alterar a nossa realidade externa. Isso está imediatamente ligado à ideia da manifestação, que é o que fala a lei da atração. A consciência da nossa própria vibração e a intenção de elevar essas frequências são fundamentais. Ao nos tornarmos mais conscientes das nossas emoções, pensamentos que emitimos, podemos trabalhar para alinhar as nossas vibrações com o que desejamos atrair. Em resumo, então, a lei da vibração nos lembra que estamos sempre em movimento e que nossas vibrações influenciam a realidade que experimentamos. Essa compreensão pode ser usada para promover mudanças positivas em nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos abrir para perguntas. Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa? Então, Aline, você falou do sentir, né? Sentir energia. Quando você está com outras pessoas, assim, que dá muitos bocejamento, e quando você percebe que as pessoas também começam nessa sintonia, vem de uma pessoa, vem da todas, você está equilibrando, tentando equilibrar a energia. Primeiro você tem que perceber qual é o sentimento. Um sentimento bom ou ruim. Tem muitas pessoas que falam que o bocejo é limpeza. Eu acredito mais que o bocejo seja uma forma de você equilibrar a tua energia. Você entra em equilíbrio quando você boceja. E você sabe que se você começa a bocejar, é como se fosse não é vício, como é que a gente diz? Automaticamente todas as pessoas que estão ao teu redor vai começar a bocejar também. Então não tem como saber se elas estão bocejando porque você começou. É como rir. Se você começa a dar umas gargalhadas quando vocês estão numa turma, vocês podem estar chorando, mas alguém começa a dar risada, vai contagiar. Essa palavra. Então o bocejo ele contagia. Então vai depender de cada um. A energia de cada um, não tem como dizer, todos estão fazendo limpeza, todos estão equilibrando, pode ser que as pessoas estão com sono também, né? Então, é bem difícil dar um parâmetro, digamos assim, uma receita pronta. Se todos bocejarem ao mesmo tempo, vai ser por causa disso. Mas é observar, então.
É mais observar principalmente o que você está sentindo. Ok. Observe. Mas eu acredito que você já é mais equilíbrio de energia. Você acaba meio que equilibrando. Nos atendimentos, pode ser que venha essa parte da limpeza. Pode ser que você esteja fazendo a limpeza num atendimento, mas daí é só você que está bocejando também. O cliente não está nem vendo que você está bocejando. Nossa, eu às vezes me dá muito isso, viu? Nos atendimentos. É, Não bocejo, mas, nossa, que saco. percebe o que você sente na hora. Porque a questão da limpeza vem sempre com alguma coisa junto, né? Você sente, principalmente em ambiente, né? Você não vai sentir, não vai só bocejar, você vai sentir que vai cair a tua vibração. Isso aí, termina de fazer o atendimento, parece que passou tudo. Daí talvez o bocejo venha justamente para equilibrar, para elevar a tua energia, porque você baixou bastante na hora da limpeza e o bocejo vem para te equilibrar. Anota todas essas percepções, porque a gente começa a se conhecer quando a gente começa a anotar. E a gente esquece. A gente esquece o que acontece. E anota. Por isso que é bem interessante a gente manter um diário. E antes de dormir seria interessante, né? Tirar uns 5, 10 minutinhos e anotar o que aconteceu durante o dia. Aí você vai começar a descobrir da onde veio a dor de cabeça, da onde veio a dor no estômago, até a dor nos braços, nas pernas. A gente vai achar o furo aí. Esse é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é só questão de conteúdo, né? De ir atrás de conteúdo novo, de conhecimento novo. É se olhar, descobrir o porquê que sente as dores, principalmente. Sim, você vai analisar, tu tem que andar com a caderninha embaixo do braço o dia todo, né? É no sonho, é ao ir dormir, é ao levantar, é fazer as coisas. É isso aí. A gente não consegue guardar tudo na mente, né? A nossa mente mente. Então é bom anotar. Usa o celular. O que eu faço, às vezes? Vem muita coisa durante as caminhadas, né? Então eu pego, eu mando mensagem para mim mesma, né? Às vezes eu só coloco palavra-chave, daí depois chego em casa e anoto. Ou então eu gravo áudio e anoto depois. Assim vai. Tem que ir pegando o jeito, né? Não adianta. Cada um tem o seu jeito. E é aos pouquinhos, não adianta, é aos pouquinhos que a gente vai. E cada um tem um jeito de perceber isso. Você está usando os teus animais ali, os cards dos animais? Sim, tô. Então, começa a anotar o que tu tira num dia e percebe o que acontece naquele dia, se não tem relação com a carta que você tirou. Mas tu sabe que acho que é uns 10 dias que eu tô tirando a mesma carta. Todos os dias? Não todos os dias, mas assim, cada 2 dias e cai a mesma carta. Que tu tem que aprender. Olha qual é a mensagem que o animal traz. Sei, já olhei. É isso aí. Eu me chamou bem a atenção isso, porque eu pensei, mas de novo a mesma carta? Eu tiro 3 cartinhas todos os dias. Uma é dos animais e as outras são dois oráculos, né? E já me aconteceu, não só uma vez, várias vezes,
de tirar 2 dias seguidos 3 cartas iguais. É que a gente quer ser teimoso, né? Aí, é aquela coisa, é os puxão de orelha, os tapas na cara. Isso aí, gente. O universo dá sinais. O universo dá sinais, a gente tem que estar atento. Sim. Estar atento. E isso tudo são ferramentas, né? As aulas que vocês estão tendo são ferramentas para vocês se conhecerem. Tá? As leis, os chakras, a questão dos chakras, porque você consegue identificar o que você está sentindo com a parte do corpo, né? Então, dá para identificar bastante a questão das dores. As leis, não sei se vocês começaram a pegar já, né, nessas 3 primeiras leis, mas se vocês começarem a prestar atenção e estudar um pouquinho mais a fundo e buscar outros conhecimentos, não ficar só no que eu passo para vocês, porque eu também não consigo ver tudo que existe de conhecimento afora, né? E tem outra coisa também. Eu estou passando conhecimento para vocês conforme eu vibro, conforme a sintonia que eu tenho com os outros professores que passam conhecimento para mim. Tem muita gente que fala sobre a lei da atração, principalmente. A lei da atração é uma coisa que não me chama para aprender, para ir estudar mais a fundo. Porque como ela vem da lei da vibração, eu me interesso mais em estudar a lei da vibração. Ela é uma secundária da lei da vibração. Se você não estudar a lei da vibração, você não coloca em prática a lei da atração. Só que tem muita gente que ensina como colocar em prática a lei da atração. Então, pode ser que vocês se sintonizem com alguma dessas pessoas e vocês conseguem levar para a vida prática de vocês algo que uma outra pessoa ensina. Então, tem muitas professores, digamos, né, por aí, que eu não consigo escutar o conteúdo deles, mas talvez vocês se sintonizem. O jeito de falar, ou eles trazem em outras palavras, né, algo que vocês se sintonizam melhor. Então, por isso que é bom não ficar só com o conteúdo que eu passo aqui para vocês. Irem adiante. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a estudar mais profundo com o professor Hélio Couto. Hoje, eu acho que o material dele já está um pouco desatualizado. Que as coisas começaram a acelerar muito, muito mesmo. Então, ele canaliza muita coisa, ele traz muita coisa que ainda é atualizado, mas tem muitas coisas assim que já ficou meio para trás, assim, o conteúdo que ele traz. E eu já não consegui ouvir os vídeos dele, né? Eu no começo também. Quando eu conheci o trabalho dele, eu não conseguia ouvir. Não conseguia ouvir. Aí depois meio que o Leucir me obrigou a estudar, aí foi. Aí eu peguei um ano direto, foi diretaço, assim, estudando Hélio Couto direto, e os vídeos dele são longos, são de 3 horas, mais ou menos, né, a média das aulas dele, e eu pegava, às vezes, eu ia 3 dias para conseguir finalizar um vídeo, porque aí eu estudo mesmo, né? Eu pego, anoto, volto o vídeo, vê de novo, e vai indo, assim. Hoje faz bem mais sentido o que o Vital Froze fala, e o Júnior também traz muito, o Júnior Legrassi, só que o Júnior ele traz conteúdo, como ele diz, comprovado. Ele tem essa parte da espiritualidade também, mas ele traz a fonte.
da onde ele estudou. Tipo a história de Jesus Cristo, por exemplo, ele traz lá direto da Tábua de Esmeralda. Ele estudou sobre isso. O Vital Froze, ele já traz o conteúdo mais espiritual, porque ele recebe mensagens, ele canaliza, né? Ele recebe as mensagens direto da fonte, digamos assim. Então tem isso também. A gente não pode ficar só num conteúdo. Eu até ouvi o vídeo dele, assisti o vídeo do Froze hoje, mas assim, sei lá, ele começou com umas coisas, depois tudo é suposição, depois foi, e no fundo é o que a maioria pensa, tem que olhar para dentro, né? Mas é que é assim. A escuridão é ali, né? É quando a gente não quer olhar para a dor, né? É que ele traz, nesse vídeo, ele traz todas as hipóteses desde 2012, antes de 2012, o que o pessoal estava falando que ia acontecer. O Júnior também traz uma aula dele sobre isso. Ele traz todas as hipóteses. O Júnior, acho que traz seis hipóteses do que pode ser esses 3 dias da escuridão. Né? E muito bate com o que o Vital falou, muito bate também com aquele outro vídeo que passei para vocês de uma mulher que agora eu esqueci o nome, lá do Paranormal, né, do YouTube. Só que as coisas foram mudando, as coisas estão mudando muito rápido, porque essas catástrofes, essas coisas que o pessoal falava antigamente que ia acontecer, não vai mais acontecer. Não é para acontecer nenhuma catástrofe. Vai acontecer tipo que nem aconteceu ali o incêndio lá nos Estados Unidos, porque tem muita coisa por trás. Tem a limpeza que a Terra está fazendo, tem aquela questão, não sei se vocês estão acompanhando aquela questão de Hollywood, que está vindo à tona o que os atores e coisa fazem, né, para atingir a fama. Então, o incêndio também veio um pouco para apagar provas nesse sentido. Então, vai acontecer algumas coisas assim, mas aquela catástrofe que o pessoal fez previsões lá de acabar o mundo, essas coisas todas. Desde que eu comecei a ouvir sobre os 3 dias de escuridão, que era quando eu estava lá em Arvoredo, eu e a Sônia, nós comentávamos muito sobre isso. Eu sempre falei, e tenho comigo, que os 3 dias de escuridão é a nossa sombra. É quando a gente se volta para dentro. Aqueles momentos que a gente tem de, de crise de identidade mesmo, que a gente fala. Que dá vontade de sumir, dá vontade de fazer o buraco, né? Que o tatu faz e se enfiar na terra. Eu acho que os 3 dias de escuridão é isso. É quando você percebe que você não é aquilo que você sempre pensou que fosse. A gente tem muita coisa para ser trabalhada. E com o despertar de consciência, isso vem à tona, né? Então, eu acho isso. A gente sempre vai ter esses 3 dias de escuridão. Sempre. E quer ver a hora que nós começarmos a lembrar das outras vidas, que o véu do esquecimento vai baixar de vez. Aí é aquela coisa que eu digo que nós, que temos um pouquinho mais de consciência, vamos ter que ajudar aquelas pessoas que ainda não despertaram. Não é só os terapeutas que falam aqui. Nós, do grupo aqui de estudo, já temos uma consciência um pouquinho mais elevada, para trazer, pelo menos, um acalento para aquelas pessoas que, quando despertarem, digamos assim, né, a gente saiba como auxiliar. Isso aí. Mais alguma coisa?
Nenhuma dúvida das outras aulas, nada? Não, para mim, bem tranquilo. Eu assisti bem de boa. Então, beleza. Fico feliz que não tenha dúvida. É que assim, é bem claro, né? Tipo, no início começa a explicar, daí vem a. Mas é como a gente fala, né? Vem as dúvidas, mas daí no decorrer da aula vai explicando, né? É, é, É bem, tipo assim, bem objetivo, bem fácil de entendimento, então não tenho. ok. Se surgir alguma coisa aí, usem e abusem do grupo. Né? Uhum. Então, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Estamos aí. Isso aí. Gratidão. Gratidão. Até mais.